Olá, turma. Quero desejar a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que vocês vão estar assistindo a nossa aula, né? Nosso workshop de massagem com pantalas. Então, quero me apresentar. Sou Caliane, para quem não me conhece, sou fisioterapeuta, sou pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional, trabalho em algumas áreas da fisioterapia, principalmente na área, né, da dermatofuncional mesmo, principalmente com disfunções estéticas. Sou docente, né, atuo também como professora, dando cursos, principalmente na mente físio, tá? Então, deixo aí para vocês meu telefone para contato, caso vocês queiram, tenham dúvidas, assim como também meu Instagram, podem lá me seguir. Então, vamos lá? Então, antes de tudo, né, a gente sabe que para todas as técnicas, né, que a gente tem hoje em dia, existe uma história para ela, né? Então, como foi o início, como foi que começaram a pensar, né, a modelar um material que, de certa forma, ele representa a nossa mão, né? Ele tem arcos, né, que representa arcos anatômicos, que representa bastante a nossa mão, se a gente, né, começa a trabalhar com as pantalas, a gente começa a perceber, né, que aquela pantala é como se fosse minha mão fazendo tal movimento. Então, eu super adoro as pantalas, né, super indico também, quem está querendo começar, que já trabalha nessa área de estéticas, né, corporal, que a pantala é maravilhosa, tá? De certa forma, vocês vão ver aqui, tá citando que a gente, com ela, né, ela é um grande auxiliar, a gente não cansa tanto fazendo nossos tratamentos estéticos, tá? Então, criado na Europa, as pantalas, elas são acessórios com formato anatômico que permite alcançar todas as áreas do corpo. Então, como eu falei, né, tem pantalas menorzinhas até para facial também, tá, gente? Elas têm esses formatos anatômicos que ela vai moldando de acordo com o corpo da sua cliente. O que é, né, as pantalas? Elas são ferramentas de madeira especial, né, de uso manual, com formato anatômico, que auxilia o que? A remodelagem corporal, tá? Tanto seja ela para tratamentos de celulite, gordura localizada, né, flacidez tissular, né? Então, a gente consegue trabalhar tranquilamente, não só essa questão de estética, né, corporal, assim como também ela é uma boa auxiliar, né, nas massagens. Então, se usa muito em massagem relaxante, em massagem terapêutica, também as pantalas, tá? Então, muita gente relaciona as pantalas somente para tratamento estético, né, em relação à gordura localizada, né, o que mais o pessoal foca, as pantalas é a gordura localizada, né, um grande auxiliar para nossos tratamentos de gordura localizada, mas não é só isso, tá? Vocês podem estar usando esse material para trabalhar diversas outras áreas, então muito utilizada também para fazer drenagens, então é ótimo para tratamento de celulite, né, para flacidez tissular, usando os ativos corretos, né, assim como massagem relaxante também, tá? Então, o pessoal da massoterapia está fazendo uso bastante das pantalas para tanto relaxamento como terapêutico também, tá? Então, como ferramentas de trabalho para a gente, ele é maravilhoso mesmo, gente. Quem trabalha com pantala, ou se já tem sua pantala, vai bem dizer, né, que a gente nem cansa, de certa forma, as mãos não doem, tá trabalhando com as pantalas, que a gente bem sabe, né, uma modeladora manual é bem cansativo, né, requer bastante esforço da gente, assim como também, né, de certa forma, for trabalhar com a terapêutica, com a massagem relaxante. Então, tendo esses materiais, né, como auxiliares no tratamento de vocês, é uma ótima ferramenta. Os clientes também gostam bastante e são ferramentas que sim dão resultados, tá? Assim como nossa mão. Então, quais são os benefícios da pantala? Então, primeiramente, ela melhora a circulação, né, sanguínea e linfática. Então,
para quase todos os procedimentos, eu bem digo melhor, né? Para todos os procedimentos que a gente vai trabalhar na área de estética, de massoterapia, todos a gente tem o mesmo objetivo, né? Que é melhorar a circulação, ativar a circulação naquele local, porque é com ela que a gente vai ter os nossos resultados, né? Então, tanto numa terapêutica, numa massagem relaxante, né? Para desintoxicar aquela musculatura, eu preciso levar sangue para aquele local, né? Para gordura localizada, para uma FEG, preciso de circulação naquele local, para justamente, né, para uma flacidez também, né, justamente ali atuar junto com os ativos, né, ajudar a permeação daqueles ativos, assim como também diminuindo mais os edemas, os inchaços daquela região, né, então, enfim, a gente sempre precisa estar melhorando a circulação nessas áreas para a gente conseguir tirar as toxinas, né, e assim sucessivamente, tá? Então, como eu falei, além dela melhorar essa circulação sanguínea, né, também a linfática, que é um sistema que está ali paralelo à nossa circulação sanguínea, que é um sistema que tu justamente trabalha o quê? Com as retenções hídricas, com os edemas, né, ela auxilia no nosso sistema linfático. Então, por isso é maravilhoso também estar fazendo, né, manobras de deslizamentos com as pantalas no intuito também de drenagem, tá? Ela é maravilhosa para modelagem do corpo, né? Então, que é o mais conhecido e mais procurado pelas clientes é as pantalas para modelar o corpo, né? Ela atenua também flacidez tissular, então é ótima também para a gente estar trabalhando com a flacidez, tá? E assim como também melhora e reduz o aspecto da FEG, né? Então, a gente bem sabe que FEG é um tipo de tratamento que a gente tem que fazer, né, em forma de sentido de drenagem, tá? Reduzir aquele líquido, aquela retenção hídrica naquele local e levar mais circulação para aquela região, tá? E promove também relaxamento e bem-estar. Então, é maravilhoso. Não sei se vocês já fizeram ou já receberam massagem relaxante, né, com as pantalas, assim como também a terapêutica, tá? Então, ela, como ela tem essas formas anatômicas, a pantala, então ela é como também fosse as nossas mãos, né, fazendo algumas liberações, né, liberação ali da escápula, passando ela ali pela escápula, para pontos de gatilhos também, quando achar os pontos de tensões, de gatilho, né, fazer as manobras ali de fricções, né, de desativações, né, assim como relaxamento muscular também. Então, só o fato de estar melhorando a circulação, a gente consegue retirar toxinas daquela estrutura muscular, né, que está com o cliente está sentindo dor ou tensão, tá? Ela é indicada para quê? Então, a gente pode usar ela tanto remodelagem, né, corporal, é o que o pessoal mais busca, né, as pantalas no intuito de modelagem, né, trabalhar diretamente ali com a gordura localizada, remodelando, né, aquela gordura, para retenção hídrica, que no caso a gente usa muito também para tratamentos de FEGs, tá? Combate à gordura localizada, flacidez tissular, como falei, edema, então posso sim estar utilizando as pantalas para poder fazer, né, a diminuição de edemas, retenções hídricas e relaxamento também, tá, gente? Vocês vão ver que todos esses procedimentos aqui que a gente faz não é na pele seca, a seco, né? De eu pegar, botar a pantala e fazer. Não, é como se eu estivesse fazendo manualmente, tá? Então, como é uma gordura localizada? Então, tenho todo aquele protocolo até chegar a minha mão lá e começar a modelar. Então, que horas eu uso a pantala? Tipo, numa modelagem, né? Então, eu uso na hora que eu vou usar minha mão para começar a fazer as manobras de modeladora. Então, sigo todo aquele protocolo, higienização, esfoliação, se for usar algum termo, tá? Vocês colocam o termo, deixa ele agir, e depois vou botando o creme de modelagem, lembrando que esse creme sempre tem que ter cafeína, ou se não,
vocês têm que fazer com os cremes de modelagem com pimenta negra, tá? São os únicos que fazem a lipólise, tá? Ali diretamente vai trabalhar com a gordurinha, tá, gente? Então, sempre isso vocês têm que estar prestando atenção nos cremes de modelagem corporal. Nem todos têm cafeína, né? Ou se não, você compra ele puro, que é a pimenta negra, tá, gente? São os melhores para lipólise, tá? Então, justamente, eu vou lá, fiz todo aquele protocolo, boto o creme. Quando eu vou passar o creme na região lá, vamos dizer, na barriguinha da minha cliente, eu começo com as pantalas. Ah, eu posso fazer manual e pantala? Claro, pode sim, tá? Você ou pode fazer só pantalas, ou você pode estar fazendo um pouquinho da manual e pantalas, ou começar com pantalas depois do manual, que muita gente tem dúvida, né? Ou você pode associar outras coisas, né? Tem gente que tem um rolinho turbinado, faz pantalas com turbinado, também tem gente que faz com bambus, né? Enfim, então vocês podem sim, gente, estar usando os utensílios que vocês têm, né? Algumas pessoas já fazem uso de eletroestética, e aí pode também estar associando, mas a questão do protocolo, como se fosse manual, é o mesmo, tá? Então, na hora que eu boto o creme, é que eu começo a fazer as modelagens. Sente que tá mais seco, né? Tá agredindo um pouquinho a pele da cliente, boto mais creme. É a mesma coisa quando a gente faz manual, tá? Lembrando que a gente bem sabe, né, que manual para as modelagens dói. Pantala também não vai deixar de doer, tá? Alguns clientes sentem ainda até mais as pantalas do que quando a gente faz manual, né? Algumas acabam nem gostando, falam assim, prefiro que você faça manual, ou senão você tenta diminuir mais, né, a força que você exerce nas pantalas, porque realmente é dolorido. Então, por isso que eu sempre gosto, né, de sempre quando você for trabalhar com alguma coisa, faça um teste em vocês, tá? E lógico, lembrando que cada um tem seu limiar de dor, tá? Então, é um material de madeira, né? Vocês podem também machucar ali na região de costela, então também, quando estiver perto aí das costelas, bem onde está essa imagem, tem que fazer com menos força, tá? Então, só tomar alguns cuidados, né, que tem que ter com a pressão, e lembrando que, quando for fazer modelagem, não é para deixar a pessoa roxa, apesar que pantalas, ela é um pouquinho, vamos dizer assim, não é que é impossível, né? Mas é um pouquinho mais difícil da gente deixar a pessoa roxa, tá? Mas deixa. Então, tomem cuidado que modeladora não é para deixar a cliente roxinha, tá, gente? Para tratamento de FEGs, sentido de drenagem, também vocês podem estar utilizando, né, os cremes, os ativos próprios para celulite. Então, tem cremes lá que já tem no pote dizendo, né, para celulite. Só lembrando que cafeína é para lipólise, tá, gente? Então, a gente usa os ativos lá, passa na região, então higieniza. Se quiser esfoliar, você pode esfoliar também, né, aquela pele. Ou se não, fazer como sentido de drenagem mesmo. Passa o creme lá e faz o sentido, né, das pantalas. Não se preocupe que nos vídeos práticos eu vou mostrar sobre, em relação a como é que a gente trabalha em cada um desses, tá? Flacidez tissular, mesma coisa, né? Sendo que a gente usa os cremes justamente que são próprios para flacidez, que é justamente o DMAI, tá? Então a gente vai lá, coloca, faz toda aquela questão do protocolo, né? Higienização, esfoliação. Se tiver o fluido DMAI maravilhoso, vocês podem também estar usando, tá? Depois vem com creme DMAI para poder fazer, né, as manobras que a gente faz, que bem sabemos que para flacidez manualmente a gente faz, né, algumas manobras de modelagem, sendo que só tomar cuidado no sentido que a gente está exercendo a força, a gente só não pode jogar tipo para baixo, né, a gente joga para cima o sentido, para justamente não facilitar com a flacidez quando a gente empurra para baixo, tá? Edema corporal, então, mesma coisa, sentido de drenagem, tá? Aqui a gente só está falando de edema, não está falando de FEG, então vocês não precisam estar usando ativos para poder fazer uma drenagem. Aqui, no caso, vocês podem estar usando algum tipo de óleo, e se for óleo, gente, vegetal, tá?
No caso aí, porque as pantalas, ela, de certa forma, tem um atrito na pele se você fazer a seco. Então, se a pessoa tem uma pele com bastante edema, né, as pantalas podem machucar. Então, pele com edema, ela é uma pele muito mais sensível, fica fininha e fácil de ser danificada. Então, é sempre aconselhável que vocês façam com uso de óleo, tá? E lembrando, óleo vegetal, tá? Então, passa uma pequena camada, não precisa ser muito, né, o tipo de óleo, passa naquela região, alguma gestante já, se for gestante, né, já tem, ou alguma cliente, pode ser que ela já tenha até o seu próprio creme, o óleo, que goste de estar usando, pode ser creme, pode, é porque o creme, ele resseca muito mais rápido, tá? Então, de certa forma, se for seu material, para ainda fazer uma drenagem, né, você vai gastar muito. Então, eu indico mais o óleo, porque o óleo você só passa uma vez e você tem, né, esse deslizamento aí tranquilo. Não, também não passe muito, tá, gente? Porque senão, se você passar demais, desliza muito mais rápido e mais superficialmente, porque você não vai conseguir exercer uma pressão legal, tá? E a gente usa em relaxamento. Então, é igual a massagem relaxante, né? Então, passo óleo na região, sempre indico, sempre começar com a mão, né? Então, porque primeiramente para você conhecer aquele tecido, né? Saber onde é que tem os pontos de tensões, onde é que estão as tensões, as dores da sua cliente, né? Então, justamente você primeiro faça manual, depois vocês colocam, né, a pantala para poder fazer essa massagem. Então, tem gente assim que associa várias coisas. Ah, eu posso fazer pantalas e pedras quentes, posso fazer pantala e bambu, e para mim é a mesma coisa, tá? Mas tem gente que gosta, né? Usa alguns rolinhos, pode, gente. Vocês podem associar, né, a outros tipos de utensílios, objetos que vocês têm, desculpa, que vocês podem estar utilizando, associando ali junto com a massagem relaxante, tá? Então, super tranquilo trabalhar com as pantalas, beleza? Então, antes de tudo, vamos ver só um pouquinho, né, o que da fisiopatologia, né, de justamente esses que a gente mais vai trabalhar na estética corporal, que é a FEG, né, a gordura localizada. A FEG, ela é uma alteração, né, da topografia da pele, então a gente bem percebe quando a pessoa tem uma FEG devido aos buraquinhos, né, na pele dela, seja na perna, na barriga, né, flancos, enfim. Então, a gente percebe bastante, né, em algumas pessoas, às vezes ela não está nem fazendo contração, só está em pé assim normal, algumas aparecem quando está caminhando, né, algumas aparecem só quando a gente exerce alguma pressão, né, faz o teste de casca de laranja, enfim, acredito que todos vocês já sabem o que é uma FEG, né? Então, ela é justamente essa alteração da pele, da topografia da pele, que ocorre sobre a região, né, pélvica, membros inferiores e abdômen, né? E muito bem mais visível e vamos dizer assim, um índice maior de se ter são as mulheres, tá? Principalmente as caucasianas. Então, é caracterizada por um estofado ou a aparência de casca de laranja, né? Então, existem vários fatores de se ter, né, uma FEG, possa ser, sim, pelo fato da pessoa estar engordando, então aumentando aquele tecido adiposo ou aparecendo novos tecidos adiposos, né, ali naquela região, assim como também acontece de pessoas magrinhas nem terem esse tecido adiposo e terem FEG, tá? E pode ser, sim, causado pela retenção hídrica na região, por inchaços, tem pessoas que têm FEG devido a problemas circulatórios que tem na perna, tá, gente? Então, existem vários fatores, mas o mais comum, que a gente bem conhece, é devido a que a pessoa, né, acabou, então, devido à presença maior de tecido adiposo na região, tá? Então, justamente, a FEG, ela aparece, gente, possa ser por aumento desse tecido adiposo ou aumento do aporte do líquido naquela região intersticial, nessa região do tecido, como vocês estão vendo aí na imagem. A primeira imagem, vocês veem onde tem um tecido adiposo, essas bolinhas amarelinhas, né? Tem um tecido ali, meio esverdeadozinho que vocês estão vendo, tá? Então, essa região intersticial.
essa região, que é a região que banha células. E vocês veem aí a presença de vasos circulatórios, tá? Então, vocês veem aí a presença do capilar, né? Vocês estão vendo esse capilar e essa circulação sanguínea percorrendo normal, capilar, ó, todo soltinho, chegando aqui até o tecido, né, adipócito, ou, desculpa, até a pele, né, da pessoa, né, chegando até aqui em cima, do tecido, a circulação. Deixa eu ver aqui se eu consigo a canetinha para vocês acompanhando. Então, estou vendo aqui, ó, a circulação andando tranquilamente, vindo até o tecido, tá? Uma pele normal, lisa, né? Sem feg nenhuma. Então, isso aqui é uma pele normal, tá? Nutrida, tá conseguindo chegar nutrientes aqui, ó, circulação nela. Então, justamente, deixa eu tirar aqui. Essa pele aqui tá tranquila, né? Então, essa região aqui, onde está o tecido adiposo, eu estou listando aqui a de azulzinho que vocês estão vendo, eu tenho presença de tecido adiposo e tenho presença de líquido, né? Normal, aqui na pele normal, tá normal, presença dele, justamente essa verdinha aqui, tá? O que acontece para uma pessoa ter uma FEG, né? Falando em relação à fisiopatologia, pode ser o aumento do tecido adiposo, então na próxima imagem a gente percebe ó, a diferença do tamanho do tecido adiposo e a gente ainda percebe que existe muito mais quantidade de tecido adiposo nessa região. Logo em seguida, a gente começa a perceber o quê? Que o meu vaso circulatório, ele está bem comprometido, né? Bem prejudicado, praticamente estrangulado, né? Então, a gente vê aqui, ó, que a gente mal consegue ver o vaso, ele tá bem apertadozinho, assim como, ó, mal chega nutriente até no tecido, tá? A gente vê que o vaso não tá igualzinho ao outro. Então, chega até a acontecer do meu tecido não receber tanto nutriente assim. Por isso que alguns, né, grau de FEG, a gente percebe que a pessoa tem alguns vasinhos na região, quando a gente vai tratar, né, a FEG. Então, por quê? Meu sistema, né, meu corpo, ele é muito inteligente. Então, se não chegar nutriente no meu tecido morre, tá? Então, ele faz o quê? Cria novos vasos para conseguir chegar novos nutrientes ali, né? Chegar nutrientes no meu tecido, na minha pele, tá, gente? Então, a circulação é comprometida, né? Então, não é só uns buraquinhos que aparecem. Então, esses buraquinhos, né, falando em relação à fisiopatologia, tem muita coisa ali por dentro acontecendo. Então, possa ser que seja, tá, o aumento do tecido adiposo, que é o mais comum que a gente vê FEG, tá, e aí acaba tendo a circulação fica comprometida, né, devido aos vasos que começa, né, a ser comprimidos devido ao aumento do tecido adipócitos, né, muito maior em número e de tamanho também. Assim como também, gente, começa a acontecer o aumento daquele líquido na região do tecido, das células, a região intersticial que eu falei a vocês, tá? Quem é responsável de retirar esse líquido, além da circulação sanguínea, né, é o meu sistema linfático. Lembra que eu falei que ele melhora tanto o sistema linfático como a circulação? A gente está trabalhando, né, com as plantalas. Então, se o meu sistema circulatório, né, que é um sistema que tem, né, os capilares, vasos, mas aqui na questão a gente está falando dos capilares, são muito mais, né, calibrosos, muito mais resistentes, imagine o que é o sistema linfático, né? Então, o sistema linfático, ele na verdade, é bem ao contrário. Ele é bem mais fino, né? Paredes finas, muito fácil de ser danificado. Então, imagine se um capilar circulatório está conseguindo ser comprometido assim, então imagine o linfático. Então, o linfático também não vai estar funcionando perfeitamente, vai estar piorando esse acúmulo desse líquido, porque nem tem tanta circulação, o sistema circulatório ali, os capilares, perfeitamente em seu estado normal, para poder retirar aquela linfa, nem o sistema linfático, que é o que tem que tirar a maior parte
desse líquido, né, que a gente chama de linfa. Então, justamente, começa a acumular esse líquido também nessa região, tá? E aí começa a acontecer o quê? Aumentar aquela área, tá? Se vocês observarem, na imagem normal aí, ó, vou riscar aqui, nós temos, ó, as fibras de colágeno perfeitinhas, né, soltinhas, numa pele normal, lisa. O que acontece quando é numa pele que tem já FEG? Olha o que acontece com ela, fica estirada, estica. Por quê? Porque começa a aumentar o número, né, de tecido adiposo naquela região e o líquido, então começa a encher, é igual uma bola, né? Quando a gente começa a encher a bola, ela vai ficando esticada, esticadazinha, bem fininha, né? Então, esse é o nosso colágeno. Né? Então, ele começa a se esticar até chegar o momento que ele não suporta. E aí, ele faz o quê? Puxa a pele para baixo, que aí é quando a gente começa a ver as FEGs, tá? Então, aqui, ó, o que acontece com ele? Ele puxa a pele para baixo. A própria imagenzinha aí, ó, perfeita, mostra ele puxando a pele para baixo, tá? Então, nossas fibras de colágeno bem esticada, sem elasticidade e puxa o nosso tecido para baixo. E aí a gente vê as presenças das FEGs, tá? Então, a gente tem, uma pessoa que tem FEG, ela tem um líquido acumulado, tá? E também pode ser, né, um aumento do tecido adiposo naquela região, tá? Lembrando que FEG dói, tá, gente? Então, não é aconselhável, porque tem pessoas que associam, né? Porque a maioria das vezes é devido ao tecido adiposo. Faz modelagem, né, na coxa, é muito dolorido, tá? Mas lembrando que essa modelagem não é para tratamento de FEG, é para gordura localizada. Então, antes de vocês atenderem a cliente de vocês, vocês têm que fazer uma boa avaliação e entender o porquê daquela FEG, tá? Ela tem a FEG porque é tecido adiposo presente, é problema circulatório, né? Grandes retenções hídricas que ela tem no corpo dela, é devido ao uso de alguns medicamentos, né, que faz uso de corticóide, que a gente fica, né, pessoal que faz uso de corticóide fica bastante inchada, né, também facilita muito mais a engordar, né, claro, problemas hormonais, faz uso de hormônios, né, então tudo isso tem que ser bem avaliado, às vezes nem sempre uma FEG é devido a um tecido adiposo, tá? Então sempre fiquem ligadas nisso. E o melhor tratamento que a gente tem para a FEG é justamente o quê? Drenagem linfática, tá? Porque a gente tem que diminuir aquele líquido na região, tá? E quanto mais tempo vai ficando, né, mais tendo o aporte de líquido naquela região, porque não tem um sistema circulatório 100% em perfeito estado, nem linfático para poder retirar esse líquido, cada vez mais vai acumulando. E quanto mais fica acumulado esse líquido, gente, acontece o quê? Aí vai acontecendo as mudanças do grau de FEG, tá? Então, esse líquido, ele vai mudando de textura. O que era um líquido, né, mais, vamos dizer, viscoso, ele vai ficando mais, né, gelatinoso, depois mais durinho, chegando a ficar fibroso, tá? Eu não sei se vocês já viram, não falando de FEG, mas falando de edema mesmo, não sei se vocês já viram alguém que tem um edema de muito tempo. Um bom exemplo, tipo, quem tem linfedema ou quem tem problema circulatório nas pernas, tá? E aquelas pernas inchadas, duras, algumas bem escuras. Não sei se vocês já chegaram a tocar na pele dessas pessoas. Vocês percebem que ela é dura, igual uma parede. Ali é o acúmulo do edema que ficou fibroso. Ele é bem duro mesmo. E isso pode acontecer, sim, com a FEG, tá? E aí acaba acontecendo umas fibrose. Não é que a perna dela toda vai ficar dura, mas vocês percebem fibroses, né? Como se fossem uns carocinhos, uns nódulozinhos ali naquela região. E claro que uma pessoa com um grau dessa FEG aí vai sentir muito mais dor, tá? Então, nós temos, né, as classificações das FEGs, isso tem muita relação ao líquido intersticial, como é que está esse líquido intersticial, tá? Então, por isso, gente, o nome FEG
né? Então, é um fibroedema geloide, o nome já fala, é um edema, a FEG é causada por um edemas naquela região, tá? Então, ela pode ser fibrosa, gelatinosa, tá? Então, a FEG de grau 1, a gente não percebe, a pessoa fica em pé, né? A gente não vê, né? A não ser que a gente peça para ela fazer ou a gente faça algum tipo de contração na região. Tá? Então, ela está lá em pé, a gente avaliando, a gente não vê presença de nenhuma FEG, tá? Então, um pequeno aumento do volume no local, é assintomática, tá? Então, algumas pessoas não sentem, só aparece pressionando a pele, se eu pedir para ela contrair ou chegar lá e fazer o teste de casca de laranja, sem alterações dos vasos sanguíneos, então ali ó, o vaso sanguíneo linfático está perfeito, está tranquilo, tá? Porque se ele tivesse alteração, ele já estava puxando a pele para baixo, tá? E sem alterações das fibras de colágeno também, né? Senão ela estaria puxando a pele para baixo. Então, grau 1 é tranquilo, não é muito dolorido, tá? Para a gente fazer os tratamentos, super tranquilo mesmo. Já grau 2, possui algumas alterações do relevo sobre pressão, né? Então, a gente faz pressões, aparece muito mais, né? As FEGs, ou ela faz contrações, o início da retenção hídrica do adipócito, então, pode ser devido, né, ao tecido adiposo na região, então começa a ter a retenção hídrica no local, eles já começam a estrangular os vasos, assim como, né, são irregulares e se tornam visíveis. Então, a pessoa, né, às vezes, até mesmo caminhando, ou quando ela senta, fica bem visível, né, essas FEGs. A de grau 3, as alterações dela em repouso. Ela está em pé e você já está vendo ali todos os furinhos, tem gente que bota uma calça, principalmente as legs, né, a gente vê, tem gente com calça jeans, a gente consegue ver os buraquinhos das FEGs, tá? São pequenos nódulos, então a gente já vê presença de nódulos neles, circulação totalmente comprometida aí, bem comprometida, e aspecto de casca de laranja visível. Então ela não faz contração nenhuma, ela está em pé, você já está vendo os buracos todos ali naquela região, você passa o dedinho, você sente os nódulos nessa região, dói bastante, tá? Então desde o grau 2 a pessoa já sente dor, ela já às vezes até questiona assim, pô, eu tô sentindo uma dor nas minhas pernas, um cansaço nas minhas pernas, na região da coxa, a gente pergunta onde é, né? E quando a gente avalia, já é presença de FEG na região, tá? A grau 4, gente, são alterações bem maiores, tá? Nódulos grandes com aderências e fibroses, vasos estrangulados e circulação totalmente comprometida ali, aspecto completo de casca de laranja, sensação de inchaço e dor nas pernas, é os que elas mais reclamam, tá? E pode aparecer microvarizes na região. Então, lembra que eu falei? Porque meu sistema, né, meu organismo, ele é muito inteligente. Se não chegar nutrientes, né, oxigênio, nutrientes nesse tecido, meu tecido morre, tá? Então, ele faz o quê? Cria novos vasinhos. Então, por isso que aparecem aqueles vasinhos bem pequenininhos, microvarizes, tá? Algumas pessoas têm, mas é porque ela já tem problema circulatório, tá? Então, até isso vocês têm que saber o porquê, né, da presença daquelas FEGs, tá, gente? Então, já a grau 4 é bem mais comprometida, né? Totalmente o aspecto casca de laranja, a gente quando toca, vê que é duro algumas regiões, porque já tem fibrose no local, tá? Então, basta ter uma boa avaliação, um bom olhar clínico para vocês conseguirem até mesmo decidir se a Pantala é ou não o melhor método ali naquele momento, tá? A fisiopatologia da gordura localizada. A gordura nada mais é do que a reserva calórica excessiva, né? Então, concentradas em determinadas áreas do nosso corpo, principalmente aonde? Regiões de glote, nádegas, coxas e região de abdômen, tá? Não, é claro que a gente também tem outras regiões, no braço, né, papada, mas essas são as regiões que procuro para a gente poder, principalmente, trabalhar, né, com as pantalas, tá? Então, são justamente reservas calóricas,
né? Então, aumento dessas reservas excessivas, né, nessas regiões principalmente, tá? Então, a quantidade de gordura observada varia de acordo com o biotipo também da mulher, né? E o padrão de distribuição dessa gordura. Então, a gente bem sabe, tem mulheres que tem mais na região abdominal, tem mulheres que não tem na região abdominal, é mais na região, né, de coxas, de culote, e lógico que isso vai muito pelo padrão dela, né, de distribuição, que algumas pessoas falam, ah, eu quando engordo só engorda a barriga, o resto não engorda, ah, quando eu engordo só engorda a bunda, né, quando eu engordo só engorda as coxas. Então, são padrão de distribuição de gordura no próprio corpo dela, né, e o biotipo também, né, que a gente bem tem os biotipos mais conhecidos aí, que é o ginoide, né, e que é justamente, falando mais popularmente para vocês, o de pera, corpo de pera e o corpo de maçã, né, e também essa gordura, essa distribuição pode ser hereditária, porque a gente bem percebe o padrão, né, da família, seja a mãe, né, ou a tia, da distribuição de gordura, a gente percebe que o corpo é bem igualzinho, né? Fala, pô, o seu corpo é igual da sua mãe. Então, a gente bem vê essa distribuição de gordura ser bem hereditária, como também determinação genética, né, o sexo e os fatores hormonais também. Então, nós mulheres somos bem mais propensas a termos, principalmente, né, o corpo de pera, tá? O de corpo de maçã é mais comum dos homens, que é justamente o quê? Aquela bola, né, na região visceral, região abdominal, mas não que mulheres não tenham, tá, gente? É quando engorda num todo, tá? E a pera não, é quando mais do quadril para baixo, é onde é a região que as mulheres mais engordam, tá? E é mais comum, né, em mulheres. Então, falando da fisiopatologia da gordura localizada, né, o que é que acontece quando a gente está fazendo qualquer procedimento de modelagem, né, para gordura localizada, seja pantalas ou não? A gente está fazendo justamente uma lipólise, tá? E o que é essa lipólise? Que a gente bem mais, né, vulgarmente fala assim, que é a quebra da gordura, né? Que é justamente o quê? A degradação de triglicerídeos, tá? Então, TG aí é triglicerídeos, tá, gente? Então, a degradação desse triglicerídeos em que a gente vai dividir em uma molécula de glicerol e 3 de ácido graxo, tá? Então, essas moléculas, né, esses ácidos graxo, eles vão ser jogados no meu corpo, tá? Então, ele não vai sair na urina, não vai sair no suor, né? É bem mais associado o suor, mas não sai no suor a gordura, não sai na urina, não sai nos cabelos, não sai nas fezes, não sai na lágrima, né? Então, do que mais que eu vi aí no, nas minhas aulas, por onde é que sai essa gordura, tá? Então, justamente é a maior dúvida das nossas clientes. Elas justamente perguntam, né? Para onde vai essa gordura? Né? E o mais popular, né, que se fala é justamente que vai sair na urina ou nas fezes, tá? Não sai do corpo, gente, tá? Ela é jogada no meu corpo, cada um, né, tem o seu caminho a se seguir no corpo, tá? Mas lembrando, a lipólise é justamente a degradação de triglicerídeos, que ele vai dividir em uma molécula de glicerol e 3 de ácido graxo, tá? Então, para onde é que vai justamente essa molécula do ácido graxo, né? A de glicerol, ela vai para o fígado, então entra no sistema circulatório e vai para o fígado, e lá ela é transformada, tá, em glicose. E aí a gente sabe que glicose, a energia no meu corpo, é muito bem mais fácil, né, de se, vamos dizer, queimar, tá? Em virar energia. E o ácido graxo, ele que é o grande vilão, tá? O ácido graxo, ele vai para os músculos. Chegando na musculatura, ele espera virar energia. Se a pessoa não vira o ácido graxo em energia, acaba o quê? Engordando novamente. Então, pode acontecer de ter efeitos sanfonas depois dos tratamentos, né? Engordar muito mais, né? Ou, se não,
começar a engordar em outras áreas do corpo, porque ele distribui esse ácido graxo, tá? E quando ele chega na musculatura, ele espera que você faça uma atividade física, então por isso que tem que sempre a gente estar avisando aos nossos clientes, né, que ele, no caso, tem que fazer, lógico, mudança alimentar, né, assim como alguma atividade física, porque ela tem que queimar, vamos assim dizer popularmente, né, esse ácido graxo, tá, gente? Então, quando ele chega lá na estrutura muscular, ele vai lá junto com as mitocôndrias, né, fazer ATP, tá? Gerar energia. E aí, a gente consegue, né, tirar esse ácido graxo, queimar ele, tá? Popularmente falando. Então, por isso, né, a importância do nosso cliente estar ali junto com a gente, né, nesse tratamento, porque, como eu sempre falo, né, para eles, 30%, 40% ou até às vezes 20% sou eu que vou fazer o tratamento. O resto vai ser você. A maior parte é com você. Com mudança de alimentação, lógico, ingerir bastante água e também a atividade física, porque senão ela vai engordar. Possa ser que sim, você esteja dando resultado, claro, porque você está fazendo a modelagem ali no local, fazendo a lipólise. Mas se ela não faz nenhum tipo de atividade física, tipo, fez 10 sessões com vocês e deu um resultado bem bacana para ela, e depois ela vai, pum, engorda tudo de novo, ou engorda mais, ou começa a engordar em outras áreas, né? Então, justamente, não tem como a gente fazer milagres, tá, gente? Então, os tratamentos estéticos não é milagre. Então, depende muito também deles, tá? Então, só para vocês estarem cientes disso. E a flacidez, né? Ela pode atingir qualquer parte do nosso corpo, isso é normal, é a nossa senescência, né? Natural da gente estar envelhecendo e aparecendo a flacidez. Claro que algumas pessoas não é pelo envelhecimento natural, tá? Então, é justamente consequências do estilo de vida que ela tem, seja fumante, bebida alcoólica, né? Alimentação também favorece bastante, falta de água, né? Não nutre seu corpo, sua pele, falta de hidratação, toma bastante sol, não faz uso de protetor solar, tá? Então, a gente bem vê, né? Algumas pessoas que têm um aspecto de muito mais velha e quando a gente pergunta a idade é bem nova. Então, o estilo de vida dela, né, favorece muito mais a flacidez aparecer quanto antes, mas é normal, nossa senescência, Deus nos fez assim, a gente tem que envelhecer e, né, a característica mais importante, bem, que a gente até perguntar a uma criança como é uma pessoa velha, né, tem a pele toda caída, né, então é a característica principal de envelhecimento é flacidez, tá? Então, ela pode atingir qualquer parte do nosso corpo, do rosto, é resultado de um processo natural da nossa pele, como falei, a senescência, decorrente do envelhecimento que se dá com os passados anos, tá? É caracterizada pela falta de fibras e sustentação da pele, quem colágeno e elastina. Então, chega um momento na nossa fase, né, na nossa vida, que a gente para, gente, tudo, né? As células produzem novas células, fibras, colágeno, elastina, tudo nosso vai envelhecendo, tá? Então, é justamente o que acontece. Então, o que é que a gente faz na estética para retardar ou melhorar aquela pele, né, já vamos dizer, com presença de flacidez, seja pequena ou grande? É justamente a produção de colágeno e elastina, fazendo neocolagênese, né, produzindo novos colágenos, fibras de colágeno, de elastina naquele local. Tá? Então, é claro, existem diversos métodos aí, hoje em dia a gente bem vê, né, alguns, infelizmente, só é cirúrgico mesmo, que às vezes, como eu falei, pelo estilo de vida que ela escolheu, né, uma pessoa que era obesa, emagreceu, era bem gordinha, emagreceu, engorda, emagrece, e aí acaba adquirindo, né, a elasticidade, tenta voltar ao normal, a elasticidade da pele e acaba tendo flacidez. Assim como algumas pessoas adquirem, não foi bem estilo de vida, né? Foi escolha, que é justamente gestação. Então, a gente vê muito, né, meninas novas, com, além de presença de flacidez, algumas com estria também no local, que ajuda muito mais na flacidez, o aspecto de flacidez, quando se tem estria. Algumas nem tem estria, é só flacidez mesmo, devido à quantidade de gestações, ou às vezes foi só uma gestação mesmo, tá? Mas existem diversos fatores para se ter flacidez.
E a Pantala ajudaria em quê? Tá? A Pantala, gente, eu não indico esse tipo de flacidez, né, bem característico, vamos se dizer. Tá? Essa imagem mesmo aí, lógico, é uma flacidez bem considerada, claro que a Pantala não vai dar resultado aí. Esses casos aí é só cirúrgico, tá? É uma flacidez que eu falo, né, uma flacidezinha mais considerada. Você vê que o tecido dela é bom, né, ela tem um colágeno legal, e a gente vê a presença, tipo, região de abdômen mesmo. Quando o umbigo tá triste, né? A gente vê mesmo a presença de flacidez quando senta, dobra um pouquinho a barriguinha e não é gordura, é flacidez, tá? Então, a gente consegue, né, quando tem um olhar clínico, diferenciar, claro, os tipos de flacidez tissular, tá? Essa da imagem mesmo aí, a gente não vai conseguir com tratamentos estéticos, tá dando resultado. A maioria mesmo é justamente cirurgia plástica, tá? Tirando aí esse excesso de pele, no caso aí dessa região, né, fazer uma abdominoplastia, beleza? Mas a gente consegue sim, principalmente, né, mulheres que tiveram gestações, a gente vê que ela é nova, ela é jovem, tem um colágeno maravilhoso ainda, tá? Mas só aquela região que teve um esticamento maior, né, da pele, apareceu uma certa flacidez e a gente consegue sim dar resultados bons usando os produtos ótimos, tá? Que é justamente auxilia, né, mais na neocolagênese, assim como, né, mais dando firmeza àquela pele. A flacidez, geralmente, a gente usa mais o Demai mesmo, tá? Para quem não conhece, eu vou tentar aqui, ó. Cadê? Escrever o nome Demai. Cadê? Aqui minha letra não vai ficar bem bonitinha, mas... Aqui é um D... É assim, ó, que vocês vão achar nos produtos de estética, tá? Demai. Tá? Então, são eles que a gente usa para os tratamentos de flacidez, tá? Existem fluidos que são maravilhosos também. Tem até algumas vendem para a pessoa estar usando em casa, tá? Sua cliente, ela pode estar usando pós-banhos, fluidos ou cremes, também para poder estar lhe dando melhores resultados, tá? Usando algumas vezes no dia, como fosse home care, tá? Então, existem algumas empresas que já vendem, né, pequenininhos, e vocês podem também estar vendendo para a própria cliente de vocês, que tem lá o nome dizendo que é uso, como é que fica escrito lá, né, domiciliar, não, esqueci agora como é que está escrito, quando você sabe que ali ela pode estar usando em casa, diário, uso diário, tá? Então, tem algumas que vendem, tá? Só pesquisando bem aí, de acordo com as suas condições também financeiras, e tá comprando e usando esses produtos da Demai, com Demai, tá? Mas existe também empresas com preços bem mais acessíveis que dão, claro, os mesmos resultados, porque tem justamente o Demai, tá? São os mais utilizados, o que a gente vai utilizar para poder fazer as pantalas, tá? São os cremes com demais. Mas, claro, a gente sabe que existe diversos outros tipos de tratamentos para flacidez, tá? Mas a gente está falando de pantalas. Deixa eu desfazer isso aqui. Bora lá. Então, a flacidez, o surgimento dela está relacionado principalmente à queda da produção de colágeno, que promove justamente a firmeza da pele, e de ácido hialurônico, tá? Molécula responsável por deixar a pele preenchida, tá? Então, a gente começa a ter a redução da produção justamente, né, de colágeno, ácido hialurônico, elastina, com o avanço, né, da idade, a diminuição da síntese dessas substâncias, a flacidez e os sinais de envelhecimento da pele ficam bem mais aparentes, tá? Então, vamos lá. Existem contraindicações, né? Terminando a parte de fisiopatologia, voltando aqui ao foco das pantalas. Existe algum tipo de contraindicação para usar as pantalas?
claro, como qualquer tipo de procedimento que a gente faça, gente, até uma drenagem, que a gente acha que é inofensiva, uma massagem relaxante, tudo tem contraindicação, tá? Então, é contraindicado pessoas que estiverem na hora com o estômago ou a bexiga cheia, não é que é bem contraindicado, tá? Então, se tiver com a bexiga cheia, manda ela ir ao banheiro, né? E depois você volta, algumas pedem para parar, ir ao banheiro. Eu não recomendo que esteja com a barriga cheia, tá? Vai ser muito desconfortável para a cliente, então peço para comer 1 hora antes, ou ela espera fazer o procedimento e depois come, mas claro, né, não vá encher a barriga, né, ou comer comidas gordurosas. Mas a gente pede para ir com a barriga vazia, o estômago vazio, infecções febris, está com febre, né, está com gripe, enfim, né, sintomas virais, a gente não pede para poder estar fazendo, tumores, né, doenças cardíacas, existência de traumas, feridas abertas, contusões recentes, roturas musculares, fraturas, entorses e queimaduras na região, tá? Vamos dizer que ela teve uma ruptura muscular, mas foi lá na panturrilha. Você vai fazer na panturrilha dela, não faz só na barriga, então ótimo, pode fazer, tá, gente? Isso aí são traumas no local que vocês vão fazer, beleza? Então, vocês vão ver aqui que tem contraindicações, não é total, tá? Cálculos renal e visceral, vesical, desculpa, não façam, tá? Varizes estabelecidas, né? Evitar aquela pressão profunda, botar muita força. Se for mais sentido drenagem, mais tranquilo, superficial, beleza. Mas botando pressão, não, tá? Hipertensão arterial descompensada, como assim? Se a pressão estiver alta na hora, não façam, porque a tendência ali a aumentar é bem rápida, tá? Trombose, nem pensar. Pessoas com hematomas graves na região, então tá, ainda mais se estiver bem roxa na região, para depois ela não fazer e dizer que foi você, ou piorou com você, a culpa, dizendo que foi você, a profissional, que causou aqueles hematomas. Cuidado. Então, bora lá para o passo a passo, tá? Então, depois de avaliarmos a cliente, fazer uma ficha da anamnese dela, né? Então, começamos a preparar essa pele. Então, claro, antes de tudo, a gente tem que fazer a avaliação. A pessoa não vai chegar lá, bora lá fazer, sem você conhecer, saber se ela é contraindicada ou não, tá? Então, faço todo a preparação daquela pele, como eu falei, né? Então, vou higienizar, dependendo qual seja o procedimento que eu vou fazer, tá? Então, vamos falar aqui de gordura localizada. Então, vou higienizar a região, vou fazer esfoliação, vou botar o fluido e depois vir com creme para modelagem, tá? É como o protocolo, a gente vai fazer a modeladora manual, tá? Então, a sessão de pantalas começa com uma boa preparação daquela pele, assim melhorando esse tecido para para receber melhor o tratamento. A gente bem sabe, né, que a nossa própria pele também ela é uma barreira para a penetração desses ativos, tá? Então, a gente faz uma esfoliação para tirar mais aquelas células mortas, né? Faz uma higienização para tirar mais a oleosidade, sujidades na pele, que também são barreiras para a permeação desses ativos, tá? Então, vamos começar pela esfoliação. Então, lógico, antes da higienização, que a gente sempre faz, higieniza a região com sabonete e depois a gente faz a esfoliação, tá? Então, a esfoliação é um tratamento facial ou corporal que ajuda a renovação da pele, né? Então a gente aqui faz o quê quando faz a esfoliação? A gente renova ou elimina, né, as células mortas, as impurezas que deixam a maior, né, que deixam o maior órgão do corpo envelhecido, seco e desidratado. Então, quando a gente faz a esfoliação, a gente tira, né, aquelas células mortas e impurezas que tá no corpo, tá? E aí deixa de ser uma barreira. A eliminação dessas células mortas remove as impurezas, liberando os poros e, consequentemente, melhorando a respiração cutânea, a respiração daquela pele, e permite que a pele possa absorver eficazmente os benefícios dos cremes que vocês vão utilizar, que são justamente o quê? Os ativos, tá? Então, a pele, gente, ela é uma barreira, né? Ainda mais pele oleosa, ela se torna muito mais uma barreira, tá?
Então, por isso também que a gente tem que estar fazendo a higienização, tá? Para poder tirar mais as sujidades, impurezas, a oleosidade daquela pele. Aí a gente vem com esfoliante para justamente tirar células mortas, né? Assim, liberando mais, abrindo mais os poros para poder receber os ativos daquele creme que você vai usar logo depois, tá? Ou seja, também o fluido, que algumas pessoas gostam muito de utilizar antes do creme, e é maravilhoso, tá? Após esfoliar, utilize o creme ou óleo, tá, gente? Tem gente que não gosta muito de trabalhar com creme, prefere mais óleo. Tem gente que trabalha com gel, também pode ser trabalhar assim com gel com as pantalas, tá? Só não gosto muito do gel porque ele fica pegajoso, as pantalas principalmente. Então, mas essa escolha de cada profissional também do tipo de produto que você vai ter lá, tá? O cosmético. Mas existe cremes com os ativos, tá, gente? Também vocês podem estar comprando creme, se não, ou creme, desculpa, óleos com ativos. Se não, vocês usam os cremes mesmos, que é o mais comum a gente utilizar, tá? Então, aplica-se óleos vegetais com propriedades, né? Então, os ativos, ou creme que tenha um melhor deslizamento, podendo ser com ativos. Então, justamente, a gente faz uso, né, dos químicos ativos, porque é para a gente aproveitar eles para justamente dar, né, o melhor resultado àquele procedimento que você está querendo, tá? Tem pessoas que fazem muito uso, né, da aromaterapia. Então, existe, né, óleos essenciais próprios, né, para a diminuição de FEG, gordura localizada, para flacidez. Então, tem gente que pega os óleos vegetais puro e bota as gotinhas, né, de óleo essencial também. Tem resultados excelentes, tá? Tem uns que são bons, ótimos para pele, para colágeno, que também você pode estar usando. Tem gente que faz isso, faz uso disso, né? Temos também pessoas que fazem auxiliação, né, junto aí nos procedimentos de argilas também, é uma boa dica. Vai trabalhar com flacidez, então pode estar usando argilas, né? A rosa é maravilhosa para flacidez. Tem gente que faz detox, né? Faz pantalas, depois termina com os detox, que é muito utilizada as verdes, né? São estimulantes, verdes e pretas, são super estimulantes, né? Se for para uma firmeza de pele, rejuvenescimento, clareamento, né? Se usa mais a branca, enfim, tá? Então, tem gente que faz associações, né, de geoterapia, que são as argilas, de aromaterapia, tá? Também. Então, é um outro caminho também que vocês podem estar associando, tá? Então, você faz o uso do creme, do óleo, né, o que você mais gosta de trabalhar. E aí, o passo a passo, né? Então, primeiro, o protocolo é higienizar a região do corpo, né, com algum produto de asepsia. Segundo, esfoliar aquela pele. Você vai trabalhar com esfoliante de sua preferência e retirar com a toalha úmida ou com a mão, tá? Os grãos, porque o esfoliante ele fica os grãozinhos, seja de qual que você esteja utilizando. Então, a gente não indica você deixar aqueles grãos, gente, porque às vezes quando vai fazer a pantala, não só a pantala, manualmente mesmo, vocês podem estar ferindo, arranhando a pele, tá? Então, tem uns que é bem fácil de remoção, tem outros não, que são muito chatos, né, de retirar os grãos, mas tentem retirar o máximo, né, molham uma toalhinha, um paninho e retirem aquele excesso, vai batendo com a mão, ou com algodão, ou com gases, enfim, tirem todo o excesso ali dos grãos, depois que vocês fizerem a esfoliação. E aí, por terceiro, vocês vão utilizar o creme, de sua preferência, tá? O óleos com melhores deslizamentos para essa técnica e com as propriedades que precisará para o momento da massagem. Mas claro que entre 2 e 3 aí você pode estar usando o seu fluido, se você quiser, né? Algumas pessoas compram fluido, seja termo, né? Ou seja o fluido de pimenta negra, também é muito bom. Tem gente que gosta bastante de trabalhar com a pimenta negra e compra, além do creme, o fluido também, tá? E, se não, termo, tá? A maioria dos fluidos é com nicotinato de metila, cuidado, algumas pessoas têm alergia, ou até às vezes mesmo o profissional tem, tá?
Mas existe outros fluidos que não contém o nicotinato de metila, tá? Então, dá para trabalhar tranquilamente com fluidos térmicos, é maravilhoso. E aí vocês vão fazendo, né, as manobras, tá? Quando começa a utilizar as pantalas. Então, temos manobras de deslizamentos, né? Então, vocês vão ver que são manobras básicas da massagem, né? Então, a gente faz uso de deslizamento com a mão, então também faz com as pantalas. Essa imagem aí mostra para vocês uma pantalas menorzinha, tá? Que são as pantalas faciais. Existem, tá, gente? As pantalas faciais. A gente usa muito mais, claro, né? Com manobras de deslizamentos, seja ela para relaxamento, né? Uma massagem relaxante facial, ou uma drenagem facial, tá? Tem gente que faz o uso do creme, né, facial, e aí faz o uso das pantalas ao mesmo tempo, né, para dar, vamos dizer, potencializar mais, né, aquele creme que está sendo utilizado na face da cliente, porque você está ajudando ali a ativar muito mais a circulação e assim dando um melhor resultado, né, àqueles ativos que contém o creme que você passou, tá? Então, deve ser aplicado ao iniciar a massagem, e sempre cada manobra sendo leve e suave. Tem efeito calmante e é indicado nos casos também de varizes, tá? Então, a gente, quando tem região de varizes, né, a gente sabe que tem varizes, tem edema, então a gente faz manobras de deslizamentos sempre, né, leve e suave na região. Eu não vou botar força, como se fosse fazendo uma modeladora, tá, gente? E nem uma turbinada, que a gente também faz, um bumbum. Profundo, aí já são deslizamentos, né, com maiores forças. Então, promovem um escoamento mais rápido, né, do sangue venoso e da linfa. Você vê que fica vermelhinho bem mais rápido do que se você fosse fazer uma leve. Deve ser em direção à circulação do retorno, então a gente sempre faz para cima, favorecendo o retorno venoso, tá? E utilizada para o aquecimento do local a ser trabalhado. Então, você pode estar fazendo, né, as pantalas para ativar muito mais a circulação ali. Se, tipo, você quer fazer manual, ou fazer o uso de algum outro tipo de utensílios, objetos que vocês têm, vocês podem estar iniciando com a pantala, né, ativando mais a circulação. Você começa a perceber que está ficando bem vermelhinho, o local ativou. Aí você pode vir com manual ou com outros tipos de coisas que você quer utilizar naquele momento, tá? Então, são deslizamentos mais profundos. Então, lógico, se for uma pessoa que tem varizes, varicoses, né, aquelas varizes grandonas, a gente não pode estar fazendo esses deslizamentos profundos no local, tá? Aí temos a manobra de amassamento, que é o que a gente faz, né, as manobras principais da modeladora, né? Então, amassar, que a gente faz o amassamento com a mão, a gente vai fazer com as pantalas, tá? Então, ela estimula a drenagem sanguínea na produção rápida e eliminação de toxinas, proporciona maior nutrição celular, combate a FEG, gordura localizada e flacidez também, tá? Essas manobras de amassamento. Então, claro, que cada um, né, no seu ritmo, sua força, pressão, de acordo com que fisiopatologia eu vou querer trabalhar ali, tá? Quais os tipos de pantalas? Então, a gente tem justamente as de madeira, como vocês estão vendo essa clarinha aí, e as de MDF, tá? Que é justamente essas, né, meias esverdeadas, tá? Existe aqui a pequenininha, a facial e a corporal. Algumas também vendem ela como essas de guachá, tá? Que essa de baixo aí, que parece tipo o formato de um ossinho, né? Brinquedinho de cachorro. Justamente são muito usadas para guachá, mas tem também que a gente usa essas pantalinhas para facial, tá? Algumas é no formato mesmo de pantalas e outra nesse formato aqui do material de guachá, tá? E foi. A prática agora que iremos fazer é com pantalas a parte de modeladora, tá? Modelar o corpo, trabalhar a gordurinha localizada.
Aqui no caso, eu coloquei, fiz a higienização primeiramente, né? Fiz a esfoliação e agora coloquei o creme. No caso aqui eu vou trabalhar com creme, tá? Mas se vocês tiverem óleo com ativos, também vocês podem trabalhar, que o recomendado é ser, né, um óleo ou um creme que seja de fácil deslizamento, não aqueles cremes que secam bem rápido. Então, vou mostrar aqui as técnicas que a gente pode fazer com as pantalas como se fosse uma modeladora manual, tá? Essas são as manobras, né, que a gente considera de amassamentos. Aquelas manobras que a gente faz modelando como fosse com a mão, né, aquela região. Também a gente pode fazer manobra de deslizamento, que né, a gente faz a manual. Então você vem, vai fazendo e puxando aqui para a região inguinal, vem deslizando e puxando, tá? E vai seguindo progressivamente, focando naquela região que vocês querem trabalhar. Então, na região abdominal, a gente usa muito, né, essas partes aqui, que é como se fosse a nossa mão, nessa posição assim, tá? E aí, a gente faz como se fosse a modeladora. Essa região, gordurinha. Vocês podem ver que esse creme aqui, ele continua, não resseca. Ó, ficando já bem vermelhinho a região. Posso fazer o deslizamento, trazer eu com os dois juntos, ó. Trazendo aqui por região inguinal, ó. E vou trazendo. Posso fazer com os dois juntos e ir trazendo. Aqui eu vou trabalhar a parte da cinturinha para modelar. Então a gente faz também. Pode fazer assim, ó, juntando. Ou encontra o outro. E pega bem aqui na parte da cinturinha. E aí eu vou fazendo o deslizamento. Pode fazer com os dois, ou somente com um. Ó, tá bem vermelhinho. Ok. Também, a depender do corpo, né, da sua cliente, às vezes a gente consegue modelar com essa parte e essa parte aqui também, tá? Que como se fossem nossos braços fazendo assim, quando a gente também faz. Não só com a mão, como os punhos também na modeladora. E aí a gente pode utilizar. Na minha cliente, esse aqui não seria muito bem indicado, esse lado. Então nela, eu vou colocar aqui e faço essa parte, que aí ajuda a afinar mais aqui, ó. Posso fazer com uma só.
ou utilizar as duas, tá? Então, se vocês observarem, né, as pantalas, ela tem vários moldes que a gente vai adaptando de acordo com o corpo da sua cliente, beleza? Agora a gente vai trabalhar a região de coxa, e aqui a gente pode trabalhar tanto FEG, né, podemos trabalhar gordura localizada, podemos trabalhar flacidez, vai depender, né, de qual seja a fisiopatologia da sua cliente, tá? Aqui nela vamos trabalhar a partir de celulite, tá? Então, vocês vão ver que a manobra é diferente, celulite ela é um pouco mais lenta, tá? Porque a gente vai trabalhar como se fosse drenando e vamos fazer uma massagenzinha superficial, né? Só deslizando e fazer sentido de drenagem, tá? Que é assim que a gente trabalha com a FEG, com drenagem linfática. Aí aqui coloquei o creme, você pode optar também por óleo, mas eu optei por esse creme, tá? Que contém os ativos indicados para celulite também. Então, o sentido que a gente indica é sempre de distal a proximal, para trabalhar com as pantalas. Então, vocês podem trabalhar aqui, eu não estou botando pressão, tá? É como se fosse uma massagem, manobras de massagem. Posso fazer assim, como daqui para lá. Quantas vezes? Aí vai depender também da ação dos seus ativos, né? Do corpo da sua cliente. Fica vermelhinho que vocês verem que ativou a circulação, tá? Então, lembrando que antes de tudo, vocês têm que fazer o protocolo todo, né? A higienização do local, a esfoliação. E aqui são manobras de embaçamento, assim como também posso trabalhar com deslizamentos, ó. Como se fosse uma drenagem, tá? A depender da sua cliente. Se for flacidez, gente, lembrando, tá? Evitar tá fazendo para baixo, tá? Devido à gravidade, então a gente vai ter que fazer tudo para cima. Então aqui é uma drenagem. Posso mudar também os contornos. Posso usar esse aqui, pega uma área maior. Eu gosto de trabalhar mais com esse porque simboliza a mão. E aí ele tem uma pegada bem legal. Mas aí vocês vão moldando de acordo com o corpo da cliente de vocês, tá? Então a gente vai fazendo essas manobras de deslizamentos e os amassamentos, que são essas daqui, beleza? Posterior de coxa, a mesma coisa, tá? Amassamentos, trabalhando aqui parte celulítica, as peles, pode ser gordurinha também localizada, os dois juntos. E também, gente, essa parte de membros inferiores, vocês podem também trabalhar quando for fazer uma massagem relaxante, corpo todo com pantalas. Fazer assim, né? Aí vem os deslizamentos, só para vocês verem as manobras que a gente pode fazer, trabalhar. Parte da bananinha. Aqui a gente vai fazer a parte glútea, então a gente pode trabalhar tanto a região aqui da bananinha, como a região glútea, também para trabalhar FEG, gordura localizada, flacidez também a gente consegue trabalhar aqui. Usei o creme, né, com os ativos, e também a gente pode trabalhar com levanta bumbum. Então primeiro eu vou trabalhar aqui de forma mais lenta para vocês verem que é a FEG, vou acelerar um pouquinho, que é para gordura localizada, só para vocês verem, né, a diferença das manobras. E o levanta bumbum por último, vocês vão ver a turbinação. Então, para FEG, fazendo os amassamentos. De forma mais tranquila, já tá ficando vermelhinha. Ó.
manobras que vocês podem fazer. Tô com as duas juntas. Tá? Eu não tô botando pressão. Esse deslizamento. Aí vocês podem fazer para interno, tá? Região glútea. Aí sentido linfonodos lá. A gente pode ir fazendo um só, puxando, ou com os dois, como eu falei. Assim como também, né, a depender, vocês podem estar utilizando essa parte aqui. Gordurinha aqui nessa região, né, vocês podem estar trabalhando. Então vocês podem, ó, focar aqui, faz com os dois, aqui no caso dela, né, dá pra fazer só com um. Então vocês podem, ó, aqui eu já tô botando maior pressão, tá? E ó, causando afinamento aqui nessa região, tá? Trabalha gordurinhas nesse local. Região glútea, se eu for trabalhar modelador, então ó a diferença das pressões. Aqui já trabalho mais gordurinha localizada, tá? Vem os deslizamentos. E se vocês forem querer trabalhar com turbinado. Pra bananinha também, ó, se vocês quiserem, podem estar utilizando essa parte aqui, ó, que ele faz, a entradazinha bonitinha, tá? Então vocês podem estar usando a depender do lado que vocês quiserem, dependendo do contorno do corpo da sua cliente. Se vocês forem querer trabalhar com turbinada, então, ó, agora a gente vai trabalhar, né, com as pontalas fazendo massagem. Então vocês podem estar fazendo uma massagem relaxante também usando as pontalas, tá? Então de inicial a gente vai colocar o óleo. Vocês podem estar utilizando a mão primeiro, conhecendo o tecido dela antes de começar com as pontalas, para vocês conhecerem, né, quais as regiões que precisam mais, né, tá tensa, tem pontos de gatilhos, que precisa de uma melhor liberação, onde ela sente mais dor, onde é a queixa dela. Então, de início, a gente pode começar com as nossas mãos, tá? Passando o óleo, espalhando esse lubrificante, deslizamento superficial. Ideal sem luva, tá, gente? Tô usando aqui a luva pra gravação só, é questão também de cuidado, tá? Mas o ideal é sem. E aí eu vou conhecendo, né? Ver onde ela tem maior tensão, fazendo os deslizamentos profundos. Que aí quando eu vier com as pontalas, eu já sei quais as melhores áreas para poder trabalhar, focar melhor. Tá? Só deslizamentos. Pode preparar primeiro com sua mão e depois vir com as pontalas. Óleo. E aí eu vou mostrar essa região para vocês verem. Então a gente pode iniciar com os deslizamentos, tá? Sentido circulatório para cima. Fazendo deslizamento superficial. Vocês podem também fazer com essa área aqui, a depender, né, do corpo da sua cliente. Se você consegue, tá? Vou mostrar aqui pra vocês verem. Ó, consigo. Pego uma área maior e vou fazendo os deslizamentos, tá? Deslizamento mais profundo, a gente vai botar uma maior pressão naquela área.
fazer com uma aqui pra vocês verem, ó. Então, vocês podem fazer tanto assim, como o contrário, tá? A depender da área que vocês querem botar maior pressão. Eu vou fazer agora aqui, esse pegando, né, os músculos aqui da coluna. Ó. E vou deslizando. Aqui eu já tô botando uma pressão maior. Deslizamento mais profundo. Também a gente faz manobras de amassamento. Lembrando que é uma massagem relaxante. Então, se verem se tá mais seco, botem mais óleo. Fazendo de conta que aqui é a minha mão fazendo o amassamento. Então, ó, se vocês observarem, né, porque como a modeladora foi mais rápida, não dá para vocês observarem bem. Então, como se fosse a manobra de amassamento mesmo. A gente fazendo com torcedoras. Essa manobra aqui, ó. Então, para relaxar. Procure saber qual a maior região de dor dela. Vocês podem estar, ó, fazendo os amassamentos. Região cervical, vocês podem estar usando essa área aqui, ó. E, ó, fazer amassamento, ou deslizamentos, tá? Vocês podem fazer nessa região. Também a depender, né? Porque como o rosto dela aqui, a região de botar o rosto na maca aqui não é do lado de fora, se fosse fora, teria, né, um espaço melhor para eu poder trabalhar essa região aqui também, eu fazer amassamento, tá? Então, eu vou puxar aqui um pouquinho para vocês verem essa região aqui, ó, toda de cervical. A gente pode trabalhar com esse amassamento. Pode ser com as duas, tá, gente? Tranquilamente. Região daqui também eu posso usar esse daqui, como aquele outro que eu mostrei a vocês. Fazer assim, ó, relaxar essa região cervical. Como eu falei, esse lado aqui também a depender se você conseguir. Aqui eu não vou conseguir muito bem, porque o rosto da face dela tá na maca. Então, ó, vocês conseguem tranquilamente. Também temos a opção de escápula. Então, ó, abre a escápula. Então, como é que vocês fazem? Bota a mão dela aqui, desce o cotovelo encostando na maca. E aí a gente dá uma liberação aqui da escápula e vocês conseguem trabalhar. Ó, tá vendo? Pode, se você conseguir fazer aqui ou assim. Liberando essa região de escápula, que muita gente sente dor, né? Onde tá também grandes pontos de tensão, de gatilho, principalmente aqui na região de romboide. Vocês podem estar fazendo, liberando. Se tipo nessa região tem tipo ela aqui, tem um ponto de tensão, tá? Nesse local, eu posso estar, ó, em cima do ponto, fazendo assim, ó, batendo, tá? Em cima do ponto de tensão. Assim como também vocês podem estar deslizando aqui em cima dele, tá? No local. Ou aqui, vocês fazerem os movimentos circulares devagar, para liberar mais, tá? Ou batendo mesmo, como eu falei. Você pode estar batendo. Assim como, tipo, sente dor em toda a coluna, ou você quer fazer, né, em toda a coluna, ao lateral, não em cima da coluna, mas nos músculos, na lateral. Vocês podem, ó, ir batendo. Relaxa também, ele dá um certo tipo de vibração, né? E manobras de tapotamentos, né? Como se fosse o socamento, que a gente também pode estar fazendo. Ao redor da coluna, não muito forte. Vocês vão fazer. Tá? Então
as manobras são essas que a gente pode fazer: deslizamento superficial, deslizamento mais profundo, tá? Liberando escápula, achar os pontos de tensão, pode ficar batendo em cima ou pressionar um pouquinho mais em cima, tá? Liberar a escápula e fazer massagem aqui na região do trapézio, cervical. Então, as plantadas tá aqui, ó, com várias curvas para você estar escolhendo e moldando de acordo com o corpo do seu cliente, tá? Então, pode ser cliente que vocês usem melhor essa, ou uma região que é melhor essa ou essa. Dá para fazer a massagem o corpo todo, tá? Tô mostrando aqui vocês a região, né, das costas dela, do osso. Mas vocês podem estar fazendo em membros inferiores, superiores, tá? Superiores, inferiores, qualquer região da área do corpo, vocês podem estar fazendo uma massagem relaxante com as plantadas, beleza?